Bom, então aqui temos aqui a voz, né? Então, lembrando, tá? Primeira pessoa com pronome complemento de primeira pessoa. Segunda pessoa, pronome complemento de segunda pessoa. Verbo terceira pessoa, pronome complemento em terceira pessoa. Beleza? Voz. O fato expresso pelo verbo pode ser representado por 3 diferentes formas. Praticado pelo sujeito, o professor explicou a matéria. Então, voz ativa. Tá? O sujeito que está fazendo a ação, tá? Então, o professor é o sujeito, explicou a matéria, está na voz ativa. Então, o sujeito está praticando a ação. Sofrido pelo sujeito, então seria a voz passiva. Então, a matéria foi explicada pelo professor. Então, o professor é o sujeito, tá? E a matéria tá sofrendo a ação do sujeito. Então, a matéria é agente da passiva, tá? Então, a matéria foi explicada pelo professor. Então, está sofrendo ação. Então, voz passiva. E voz reflexiva, praticado e sofrido pelo sujeito. Então, Carla se penteou antes de sair. Então, voz reflexiva, tá? Então, a Carla é o sujeito porque ela está penteando o cabelo e é passiva também porque ela está sofrendo essa ação, beleza? Então, o cabelo dela está sendo penteado por ela, beleza? Então, né, aqui está a explicaçãozinha. Quando o verbo expressa uma ação que o sujeito pratica, o professor é agente do processo verbal. O segundo caso é o da voz passiva, quando o sujeito não age, mas sofre ação. A matéria é paciente do processo verbal. A terceira forma é a voz reflexiva, quando o sujeito é agente paciente. No caso, Carla pratica e sofre a ação. Beleza? Aqui, voz passiva sintética e voz analítica. Voz passiva analítica. Há 2 formas de se obter a voz passiva. Usando uma locução verbal, conjuntos de 2 ou mais verbos que funcionam como um único verbo. Por exemplo, são encontrados, foi visto, será vendido. Ou por meio da partícula passivadora ser, acrescentada ao verbo. Por exemplo, encontra-se, vende-se. Então, a minha forma analítica, ela vem com a locução verbal, ou seja, ela vem com os 2 verbos ali que designam um só. A minha forma sintética, eu coloco a partícula passivadora junto ao verbo. Então, eu junto os 2, tá? Então, locução verbal. No verão, as casas são alugadas. Partícula passivadora. No verão, alugam-se as casas. Então, na primeira locução verbal ali, ela é analítica. E na segunda, ela é sintética. Beleza? Os 2 enunciados anteriores têm exatamente o mesmo significado. A diferença é a forma como foram escritos. No primeiro caso, temos a voz passiva analítica e no segundo, a voz passiva sintética. Observação. Não confunda se, pronome passivador, com se, índice de indeterminação do sujeito. O pronome ou partícula passivadora é empregado somente com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, que permitem a passagem da voz ativa para a voz passiva. Então, como que eu identifico a partícula passivadora? É só eu ver a transitividade do meu verbo, tá? Verbos transitivos diretos, aqueles verbos que não precisam de preposição. Eles não são ligados por preposições. Vender, quem vende, vende alguma coisa, tá? Então, ele é um verbo transitivo direto, beleza? E aí, o ser que eu coloco ali nele é a partícula passivadora, tá? Alugar, mesma coisa. Já o índice de indeterminação do sujeito, ele é voltado para os verbos transitivos
indiretos e intransitivos. Tá? Então, o verbo é transitivo, indireto e intransitivo, o se que está ali vai ser índice de indeterminação do sujeito. Se o verbo é transitivo direto e o se está ali, ele vai ser a partícula apassivadora. Beleza? Então, entregou-se a encomenda ao porteiro. Entregar, verbo transitivo direto e indireto, logo, partícula apassivadora. Os verbos na voz passiva sintética, construídos com a partícula apassivadora, ficam no singular ou no plural, dependendo do sujeito. No primeiro caso, o verbo está no plural, porque o sujeito casas está no plural. Casas são vendidas. No segundo exemplo, o verbo está no singular, pois o sujeito, um apartamento, está no singular. Então, eles concordam, tá? Continua o mesmo esquema de concordância. No último exemplo, o verbo está no singular, porque o sujeito, a encomenda, está no singular. A encomenda foi entregue ao porteiro. O índice de indeterminação do sujeito é empregado sempre com verbos na terceira pessoa do singular. Esses verbos podem ser intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Verbos de ligação são aqueles verbos que não designam uma ação, é um verbo de estado, tá? Então, o verbo de estado, ser, estar, permanecer, continuar, são verbos de ligação. E também são designados o índice de indeterminação do sujeito, beleza? Então, diferença de índice de indeterminação do sujeito e partícula passivadora. Partícula passivadora, que é o caso que estamos vendo aqui, ela é voltada para verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, ou seja, verbos bitransitivos. Tá? Então, partícula apassivadora são designadas para verbos transitivos diretos e verbos bitransitivos, ou seja, transitivo direto e indireto. Tá? Índices de indeterminação do sujeito. Eles são voltados para verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação, ou seja, verbos de estado, que não designam uma ação, tá? Ser, estar, permanecer. Beleza? Então, voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Já analisamos. Ativa, sujeito pratica. Passiva, sofre ação. E reflexiva, pratica e sofre. Beleza? Então, nossa revisão é essa, tá? O que a gente precisa saber sobre essas regrinhas. E não é um bicho de 7 cabeças, tá? Isso aí é só anotar tudo direitinho e ficar tudo esquematizado. Galera, não vamos parar, tá? Vamos continuar aí na prática. Mas quando a gente voltar, tem as provas trimestrais quando a gente voltar. Então, o que tem de coisa pra gente fazer, tá? Então, não vamos parar, beleza? Até a próxima. Beijo, beijo. Se cuidem.